Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Executive Webinar da Formação de Executivos da Católica Lisbon, hoje dedicado ao tema Inovar não é opção. Este webinar vai ser apresentado pelo diretor do programa Design Thinking for Business Innovation, Tiago Luís, que também é Strategy and Customer Centricity na OME. Ele vai apresentar este tema e poderão ir colocando as vossas questões no chat ou mesmo no final do webinar, que serão prontamente respondidas. E posto isto, deixo-vos com o Tiago. Bom webinar, obrigada. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Ana, pela introdução. Bem-vindos a este webinar no âmbito da inovação e, mais concretamente, no âmbito do programa de Design Thinking. É um enorme prazer estar aqui. Enfim, ao longo dos próximos minutos, o objetivo é, de alguma forma, contribuir para a reflexão, também para a ação, para que nos estimulemos mutuamente a agir no âmbito da inovação. E, portanto, que seja também um espaço, uma oportunidade para troca de experiências. É essa a ideia. Então, eu vou aqui partilhar o meu ecrã e também, eu gostaria também de, como dizia a Ana, que este fosse um espaço de interação. Eu gostava de vos ouvir relativamente a alguns aspectos e podíamos começar aqui com uma pergunta inicial que eu vou colocar e que gostaria de ter o vosso feedback. Vou aqui a tentar lançar a primeira questão. Ok. Está a dar um erro, aparentemente. Ok, não vou conseguir lançar, mas basicamente era uma pergunta em que eu gostaria de vos ouvir sobre o vosso nível de satisfação sobre a atual capacidade que sentem que têm para gerar inovação. Vamos então avançar e teremos a oportunidade então de trocar ideias sobre o tema. Tiago, eu posso tentar lançar, eu acho que consigo. Então já agora, vamos lá, Ana, não sei se deu. Perfeito, agora sim. Então, qual o seu nível de satisfação com a capacidade que reconhece em si neste momento para inovar? Gostava de vos ouvir, ter o vosso feedback. É também uma oportunidade para sentirmos a audiência e, portanto, nos compararmos com o sentimento geral. Fantástico, temos muitas pessoas a responder. Muito bem. Se calhar podemos partilhar os resultados, Ana, por favor. Vou fazer end poll. Ok, e a partilha. Muito bem, então temos, enfim, de uma forma geral, divide-se 50-50 entre pessoas pouco satisfeitas e pessoas satisfeitas. E temos então aqui 3 pessoas extremamente satisfeitas entre as que responderam com a sua capacidade para gerar inovação. Perfeito. Muito bem. É curioso ter esta fotografia, nada surpreendente, e se surpreende apenas pelos resultados mais positivos quanto à satisfação, porque quando nós vemos, enfim, os resultados que saem de alguns estudos que estão disponíveis, e temos, por exemplo, o Global Innovation Survey da McKinsey, os números são bastante impressionantes. E gostava então de os partilhar convosco. Enfim, quando é perguntado aos executivos, enfim, relativamente à importância da inovação, a maioria dos executivos concorda que a inovação é crítica. 84% diz que a inovação é importante para a estratégia de crescimento. Aliás, 80% destes executivos diz até que os modelos de negócio estão em risco e, portanto, a inovação é não apenas uma questão de crescimento, mas também uma questão de sobrevivência, podemos dizer assim. Até aqui nada de novo. Onde é que há números verdadeiramente impressionantes? O número de executivos, ou a percentagem, no caso, de executivos que está satisfeita com a sua performance ao nível da inovação. 6% dos executivos. Portanto, fundamentalmente, qual é o sentimento geral que nós temos? É um sentimento de insatisfação relativamente à nossa capacidade de inovação. Isso não significa que estamos a inovar pouco. Em alguns casos, alguns de nós, enfim, estamos em circunstâncias em que estamos verdadeiramente a inovar pouco. Noutros casos, não tem necessariamente a ver com isso, tem a ver com o facto de acharmos que o que estamos a fazer ao nível da inovação não é suficiente para aquilo que deveríamos estar a fazer. Portanto, 6% de facto um valor bastante impressionante. Tão impressionante como os 6% ou mais é o facto de
poucos executivos saberem onde está o problema. Portanto, este é o nosso ponto de partida para, enfim, para esta temática, não é? Para a inovação. Muito poucas pessoas satisfeitas com a sua capacidade ou com a capacidade das suas organizações para gerar inovação e, pior ainda, muito pouca noção sobre onde é que verdadeiramente reside o problema, não é? Para se poder atacar esse aspecto. Bem, eu diria, no geral, nós que estamos aqui hoje para falar de inovação e, portanto, de alguma forma temos algum interesse na área de inovação, eu diria que, no geral, tudo o que podemos imaginar a este nível são boas notícias. Só temos boas notícias pela frente, porque, mesmo em relação à nossa insatisfação, enfim, quanto à capacidade de inovar, a boa notícia é que havemos de poder fazer alguma coisa quanto enfim, ao desenvolvimento dessa capacidade. E onde é que residem as boas notícias? Bom, no facto, por exemplo, de estarmos num contexto em que a mudança é brutal, a mudança é estrutural e a mudança é muito rápida. Portanto, por definição, nós estamos num contexto de mudança que é um contexto que convida à inovação. E aqui o convida, entre aspas, no sentido de que é um convida barra pressiona, barra cria quase o requisito de conseguirmos desenvolver inovação. Mas onde é que estão verdadeiramente as boas notícias? As boas notícias são que, ao mesmo tempo que temos uma inovação, uma realidade em forte mudança, uma mudança muito estrutural, e isso de alguma forma nos pode causar quase uma certa paralisia na forma como agimos sobre ela, a verdade é que esta realidade em mutação constitui uma enorme fonte de inspiração para a inovação. E é nisso, é um bocadinho o repto que eu lanço hoje, é nisso que nos podemos concentrar para desbloquear algum bloqueio que possamos estar a sentir ao nível da inovação e, mais do que isso, alavancar a nossa capacidade nesta área. E reparem, tudo começa aqui, que é, se considerarmos a capacidade de gerarmos inovação, o nosso output, muitos de nós não estamos suficientemente satisfeitos e, portanto, o raciocínio pode ser relativamente simples e será, sobretudo, mais eficaz se nos levar à ação, que é, nós não estamos satisfeitos com o nosso output, do ponto de vista da inovação. Bom, e esse output é consequência de quê? É consequência de um determinado input, de um determinado ponto de partida e de um determinado processo que nós estamos a seguir no âmbito da inovação, que gera o tal output que não nos deixa inteiramente satisfeitos. Bom, então se nós queremos alterar o output do ponto de vista da inovação, há algo que nós temos que fazer ao nível do input, com certeza. Portanto, se nós agirmos sobre o input, sobre os pressupostos que assumimos no início, sobre o conhecimento inicial que temos sobre uma dada realidade, provavelmente conseguimos influenciar de forma determinante o output que vamos obter, eventualmente um output mais satisfatório. Isso será tanto mais provável se conseguirmos seguir um processo cada vez mais eficaz, que potencia cada vez mais os nossos resultados. Portanto, no fundo, o repto para hoje é este, que é, se nós queremos alterar o nosso output ao nível de inovação, como é que nós podemos, no fundo, agir sobre o que está a montante, seja o input, seja o processo. Mas nós podemos aqui, e a sessão de hoje incide muito sobre esse tópico em particular, temos a oportunidade de seguir um processo que ele próprio nos ajuda até a rever os inputs e, portanto, a descobrir novos inputs que nós podemos integrar nesta caminhada de desenvolvimento de soluções relevantes e criativas e diferenciadoras para as pessoas às quais se destinam. Portanto, é muito sobre isso que nós vamos falar nesta sessão de hoje. Um bom ponto de partida para percebermos como é que podemos fazer isso e como é que podemos tirar partido de uma realidade que está em mudança é fazermos esta reflexão que eu acho que ajuda a estruturar um bocadinho o que está à nossa volta. E podendo parecer assim um bocadinho verdade lá para a Alice à partida, eu acho que pode ser bastante relevante. Então, quando nós pensamos numa dada realidade, nós podemos imaginar e reconhecer que existirá uma parte dessa realidade que nós conhecemos e existirá uma outra parte dessa realidade que nós desconhecemos. E, portanto, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, por exemplo, no âmbito da inovação, tem muito a ver com o tirar partido dos aspectos que nós conhecemos, porque é com esses que nós conseguimos trabalhar. Ok, este é um ponto de partida. Podemos ir um bocadinho mais longe, que é o conhecimento e o desconhecimento da realidade, ainda se estrutura de uma forma que pode ser um pouco mais detalhada. Então, há uma parte que nós sabemos que conhecemos da realidade, e então este cruzamento do conhecimento consciente, e há uma parte da realidade que nós
já conhecemos tão profundamente, já está tão integrada em nós, que nós até nos esquecemos que a conhecemos. Já está em muitos dos nossos pressupostos, sem que nós nos demos conta disso. E então, aquela parte do que nós já nem sabemos que sabemos, mas sabemos. E em tudo o que fazemos está presente. Portanto, quanto à parte que nós conhecemos da realidade, há uma fatia do que sabemos e a fatia do que já nem sequer sabemos que sabemos, mas que nos é muito útil. Depois temos a outra parte da realidade, que é a parte da realidade que nós desconhecemos. E muitas vezes nós concentramos sobretudo nesta parte. Medimos a parte da realidade que não conhecemos por esta fatia, pelo que sabemos que não sabemos. Imaginem que eu tenho a consciência que tenho de desenvolver conhecimentos na área do digital para ter mais capacidade para desenvolver soluções digitais. Bom, então, para mim, a parte desconhecida dessa realidade, se isto fosse verdade, imaginem, seria sobretudo a componente digital. É o gap que eu identifico que tenho que preencher, são os meus conhecimentos a nível digital. Portanto, é a parte da realidade que nós sabemos que não sabemos. Mas qual é o aspecto interessante? É que há uma parte muito importante da realidade que nós não sabemos quanto vale, nem quanto mede, nem que dimensão tem, que é a parte da realidade que nós não sabemos que não sabemos. Enfim, é precisamente por não sabermos que não conseguimos ter a mínima noção de quanto é que vale essa realidade. Ora bem, se nós levarmos em linha de conta que está tudo a mudar à nossa volta, não é? E nós muitas vezes reconhecemos isso, estamos a viver mudanças estruturais e uma das coisas que nos causa frustração é sentirmos que existe um gap cada vez maior entre um contexto externo em mudança e formas de trabalhar nas organizações que permanecem mais estáticas do que deveriam. Algo que nos causa muita frustração e ansiedade é a sensação clara de que a parte da realidade que nós desconhecemos está a aumentar, não é? Se isto está tudo a alterar-se tão rapidamente e tão estruturalmente, isto está a aumentar. Se quiserem, cada alteração que existe tem uma implicação sistémica e nós verdadeiramente não sabemos exatamente que implicações é que tem, não é? Quando nós, cada um de nós passou a estar mais tempo em casa, alguns de nós passaram a trabalhar a partir de casa ou a seguir um modelo híbrido de trabalho, nós conseguimos prever algumas implicações, algumas consequências, mas não estamos ainda conscientes de todas as implicações, de todas as consequências, nomeadamente ao nível, enfim, de hábitos de compra, etc. Não é? Portanto, há essa fatia da realidade que nós desconhecemos que é cada vez maior. Pior, no caso, até pode vir a ser melhor, do ponto de vista das boas notícias, é que a fatia que nós não sabemos que não sabemos, provavelmente está a aumentar. Tem muito a ver com essas implicações que hoje em dia ainda não são visíveis ou que ainda não conseguimos, no fundo, refletir sobre elas e ver o seu impacto. Então, podemos, no fundo, organizar a parte da realidade que nós desconhecemos, no fundo, nos gaps que nós queremos preencher, que corresponde àquilo que nós já sabemos que não sabemos, mas também em tudo o resto, que não sabemos exatamente onde é que começa e onde é que acaba, que são as descobertas que nós podemos vir a fazer sobre o que ainda não sabemos que não sabemos. E então é aqui que começa um bocadinho a mudança do jogo. É que, vamos já ver, se nós estamos de alguma forma relacionados com a inovação, se nós trabalhamos eventualmente nessa área ou queremos trabalhar nessa área, bom, à partida, se há algo que nos deveria deixar enormemente felizes e otimistas, é o facto de haver muita coisa a mudar à nossa volta, não é? Seria muito mais frustrante para quem trabalha nesta área se a realidade permanecesse estática, não é? Em que os pressupostos se mantivessem absolutamente inalterados. Seria muito mais difícil inovar nessa área. Portanto, quer dizer, o caminho que nós temos pela frente é claramente um caminho com bastante potencial. Então, o que é que nós podemos fazer para lidar, por um lado, com a ansiedade de ter a consciência que há uma parte cada vez mais desconhecida, enquanto não soubermos mais sobre ela, que nos causa ansiedade, em alguns casos frustração, e no limite, como é que até podemos tirar mais partido desta mudança? Bom, aquilo que nós temos que fazer é ir à descoberta desta realidade. É isso que nós temos que fazer. É nós mergulharmos, enfim, na nova realidade com a intenção de descobrir coisas que ainda nem fazíamos ideia que se estavam a passar e também, em alguns casos, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre determinados aspectos que eram conhecidos e relativamente aos quais nós sabíamos que não possuímos ainda o conhecimento devido, os tais gaps. Ora, o Design Thinking ajuda-nos muitíssimo a fazer este processo. Porquê é que o Design Thinking nos ajuda a fazer este processo? Porque nós, quando aplicamos o Design Thinking
no âmbito da inovação e, portanto, com o objetivo aqui de criar soluções criativas, relevantes, distintivas face às que estão disponíveis, nós começamos sempre por identificar problemas que nós podemos vir a resolver às pessoas, por identificar frustrações, por identificar desejos que não estão a ser satisfeitos. Ou seja, nós nunca começamos por soluções. Nós não partimos para um projeto, enquanto equipa, sabendo já qual é a solução que vamos desenvolver no âmbito desse projeto. Nós partimos para qualquer projeto sempre com uma primeira missão que é, ok, no âmbito deste projeto, então, a resposta que nós temos que encontrar enquanto equipa é esta, é, para sermos relevantes para estas pessoas, que problemas é que nós poderíamos vir a resolver-lhes? Quais seriam os problemas que estas pessoas vivem, e problemas aqui em sentido lato, frustrações, manifestações de desagrado, etc., que para elas são extremamente relevantes e, portanto, sendo relevantes para elas, também uma solução para esses problemas poderá vir a ser relevante. Só a partir daí, do levantamento dessas novas situações, é que nós desenvolvemos a segunda parte do processo criativo, que tem então a ver com o desenvolvimento de soluções. É aqui que o Design Thinking, desde logo, nos pode ajudar muito a lidar com esta transformação, com esta mudança que está ao nosso redor. Porque nos obriga sempre a ir conhecer mais essa realidade antes de começar a imaginar, então, soluções. Para quem não esteja tão familiarizado com metodologia, portanto, ela organiza-se nestes dois territórios, no território do problema e no território da solução, e depois tem 5 passos muito claros. No território do problema, o primeiro passo é a empatia, ou seja, nós desenvolvermos ações e conhecimento que nos permitem colocarmos nos sapatos das pessoas para as quais queremos desenhar uma solução. O passo da definição do problema no qual nos vamos concentrar para gerar uma solução é só quando este segundo passo está concluído é que a equipa tem então como se fosse autorização para começar a imaginar soluções criativas para resolver ou determinados problemas àquelas pessoas que serão os clientes, os futuros clientes da nossa solução. E depois, então, entrando no território da solução, nós seguimos 3 passos. Um passo de geração de ideias, o passo da ideação, e 2 outros muito ligados ao desenvolvimento das soluções que têm a ver com prototipagem e teste. Ou seja, faz parte do nosso processo de criação de soluções assegurar sempre interação com as pessoas para as quais estamos a desenhar uma solução. Isto significa que nós criamos aqui vários loops de aprendizagem e teste, em que deliberadamente e o mais cedo possível nós vamos mostrar-lhes ideias sobre as quais estamos a trabalhar. Poderão nem sequer ver a luz do dia, se o feedback não for especialmente entusiasmante, e vamos então mostrar-lhes essas ideias prototipadas, de alguma forma maquetizadas, para no teste obter o seu feedback a tempo de rever as soluções. Portanto, nós não vamos fazer o teste para confirmar que estamos certos, nós começamos a fazer testes muito antes para incorporar o feedback das pessoas no desenho final da solução. A metodologia começa então por ser sequencial e depois transforma-se num processo de iteração, em que em qualquer momento a equipa volta atrás, porque aprendeu alguma coisa que ainda não sabia, e volta então a correr o processo. Por definição, é assim, o voltar atrás não significa que estivemos a fazer alguma coisa mal, significa que estamos a instrumentalizar muito bem a metodologia que temos em mãos, a tirar máximo partido dela. Então, isto era para dar, no fundo, para quem não estivesse tão familiarizado com os passos da metodologia, para localizar um bocadinho. Mas eu julgo que a melhor forma de visualizar o impacto que ela nos pode dar é através de exemplos concretos, e que de alguma forma se possa então perceber isso. Preparei aqui então um exemplo para partilhar convosco que revela bem o impacto da metodologia e como ela nos ajuda a descobrir uma realidade sobre a qual poderemos não ter ainda o conhecimento que gostaríamos de ter. E como isso pode ser transformado em oportunidade e, portanto, pode ser virado a nosso favor. Então, o exemplo, enfim, de um projeto que é desenvolvido pela P&G, a antiga Procter & Gamble, uma das empresas mais inovadoras do mundo. Para quem não saiba, foi a primeira empresa do mundo a criar a função de marketing e, portanto, na década de 60. Antes disso, não existia função de marketing nas organizações. E, portanto, estamos a falar de uma empresa, enfim, que tem marcas conhecidíssimas da generalidade das pessoas, Ariel, Pantene, etc. São apenas algumas dessas marcas. Então, esta empresa tinha um desafio lançou um desafio internamente à sua equipa, que era desenvolver a gama de produtos de limpeza da casa. É preciso desenvolver um negócio, precisamos ganhar cota de mercado, precisamos desenvolver um mercado. Como é que nós podemos desenvolver esta gama de produtos de limpeza da casa? Esse era o desafio. E o que a equipa fez foi
no fundo, seguir a metodologia de Design Thinking e, portanto, seguir o processo. Seguindo o processo, começou pela primeira fase, empatia, que é então a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Portanto, isto significa que nós, equipa de projeto, quando aplicamos a metodologia de Design Thinking, somos nós próprios que vamos observar, que vamos falar com pessoas que representam o universo de pessoas para as quais estamos a desenhar a solução, ou queremos desenhar uma futura solução. Portanto, o que esta equipa fez foi então agendar com algumas pessoas visitas às suas casas para observar o seu comportamento ao nível da limpeza e para lhes colocar algumas questões para aprender, no fundo, sobre essa realidade. Voltamos à questão da realidade desconhecida, sobre uma realidade que eles até achavam que conheciam relativamente bem, até porque tinham produtos que endereçavam essa realidade, digamos assim, da limpeza da casa. E, portanto, achavam eles que iriam apenas preencher alguns gaps de conhecimento e que, de alguma forma, isso podia inspirar. Mas eles fizeram descobertas que estão para além desses gaps. Então, nesse processo em que pediam às pessoas para limpar fundamentalmente o chão da cozinha, o processo era este. E entravam em casa das pessoas, enfim, instalavam-se e diziam, ok, então gostaríamos, se fosse possível, que limpasse o chão da cozinha e gostaríamos de falar um pouco consigo sobre como é que faz a limpeza, o que é que corre bem, que dificuldades é que sente, etc, etc. O processo é tão simples quanto isto. O que é que eles vieram a concluir nesse processo que veio a revelar-se bastante importante para o trabalho que estavam a desenvolver? Vieram a aprender várias coisas importantes. E vendo retrospectivamente, algumas delas parecem absolutamente óbvias, mas nem sempre quando estamos a trabalhar em determinados projetos vemos o óbvio. Constatações importantes desta equipa, aprendizagens importantes. Que as pessoas consideravam o processo extremamente pesado. E, de facto, observando o processo, ele era pesado. Por um lado, as pessoas tinham que reunir vários produtos, detergentes, esfregões, ou esfregona, ou vassoura, ou o que fosse. E, por outro lado, havia aqui algo que chateava bastante as pessoas, que era haver um balde com água. O peso, o volume e uma água que, no processo, transformava em algo sujo. E que não era agradável para as pessoas. Portanto, era um processo pesado e era também um processo muito demorado. Fazia com que não fosse exatamente a coisa mais estimulante para as pessoas. O que é que tornava também particularmente demorado? A generalidade das pessoas, para limpar o chão da cozinha, não começava por utilizar a esfregona. Começava por varrer primeiro, para depois, então, passar alguma coisa molhada, neste caso a esfregona, para limpar, então, do seu ponto de vista, convenientemente a cozinha. Porquê? Porque se fosse logo limpar com a esfregona, aquilo que acontecia muito, era também o que as pessoas testemunhavam, enfim, algumas impurezas, alguma sujidade acabava por ser empurrada pela esfregona e permanecendo no chão, em vez de vir agarrada à esfregona e, portanto, o chão não ficava limpo convenientemente. Portanto, estas foram algumas das aprendizagens, mas há mais aprendizagens importantes. Primeiro, verificaram que muitas das pessoas mudavam de roupa para fazer esta limpeza. Por alguma razão, que eles viriam perceber qual era, as pessoas, por vezes, usavam uma roupa mais usada, mais velha, para fazer este processo de limpeza. Verificaram também que, no tempo que as pessoas demoravam a fazer a limpeza do chão da cozinha, uma parte importante era dedicada a limpar os utensílios depois de utilizados. O pó, a sujidade ficava agarrada à vassoura ou a sujidade ficava agarrada à esfregona. E, portanto, há aqui um insight muito importante que esta equipa gerou, que foi, bom, afinal, o processo de limpeza é um processo sujo, a limpeza suja. É isso que as pessoas sentem, a tal ponto que chegam a mudar de roupa frequentemente para fazer esta limpeza. Não se sentem à vontade para fazer a limpeza com a roupa que têm no momento. E esta aprendizagem foi bastante importante. Foi fundamental para eles avançarem na metodologia para a segunda fase de definição do desafio que verdadeiramente vão querer endereçar e para o qual vão querer gerar soluções, que vão ser as tais soluções inovadoras, e que lhes permitiu fazer então um reframing do desafio inicial. O desafio, relembro, era como podemos desenvolver a gama de produtos de limpeza da casa, não é? Para desenvolver com isso o nosso negócio. Com o que eles aprenderam das pessoas, até porque nesta gama de produtos de limpeza da casa, fundamentalmente, o que a Procter tinha eram detergentes para limpar a casa, a equipa rapidamente percebeu que o sucesso não passava por desenvolver novos detergentes. A dada altura, muito no início, a equipa até tinha a expectativa que tivesse a capacidade de desenvolver detergentes com propriedades que viessem a afirmar-se como detergentes superiores aos existentes no mercado. Mas perceberam rapidamente que isso não teria grande receptividade da parte das pessoas. E, portanto, com o que aprenderam na fase anterior, na fase de empatia, eles redefiniram o seu desafio. Eles redefiniram a sua missão neste projeto de inovação
para este desafio, que é como podemos tornar a limpeza do chão um processo fácil e limpo. Porque o que eles concluíam é que as pessoas sentiam que era pesado, demorado, chato e sujo, muitas vezes. E, portanto, a reformulação do desafio foi esta. Como podemos tornar a limpeza do chão num processo fácil e limpo? Eles desenvolveram tanto conhecimento nestas conversas e nestas observações que desenvolveram com as pessoas sobre esta realidade, que se sentiram em condições de, quando deram ao início ao processo, enquanto equipa de projeto, ao processo de criação de eventuais soluções para responder ao desafio, definir qualidades claras e precisas que essa solução deveria ter. Do ponto de vista da equipa de projeto, deveria ser uma solução que funcionasse quer para varrer, quer para lavar. Deveria ser uma solução que não obrigasse a limpeza posterior de qualquer utensílio, que era, no fundo, a prática que as pessoas naquela altura tinham relativamente à vassoura ou à esfregona. Devia resultar numa forma limpa de limpar. No fundo, para desde logo as pessoas não sentissem a necessidade de mudar de roupa, que isso em si mesmo já é uma taxa de esforço, enfim, que não, do ponto de vista desta equipa, não se justificaria, para a qual deveria haver uma solução. E depois desta equipa deveria ser um processo fácil e divertido, enfim, não sei se chegaria ao ponto de ser divertido, mas do ponto de vista desta equipa deveria ser fácil e divertido para que as pessoas quisessem limpar a casa. Porque também havia aqui um insight importante, que era, uma vez limpa a casa, a sensação de bem-estar aumentava brutalmente por parte das pessoas. Portanto, as pessoas, enfim, não gostavam de limpar a casa, mas gostavam de desfrutar da casa limpa, depois de limpa, portanto. E esse aspecto era bastante gratificante, bastante importante. Ainda, enfim, aquelas características marcaram, no fundo, o início do processo criativo, com brainstormings e outras dinâmicas, e depois, a dada altura, nesse processo, há também alguém na equipa que formula uma pergunta muito interessante. Isto remete-nos bem para a importância das perguntas em processo criativo e não estritamente para as respostas. Nós sabemos que grande parte do processo criativo é estimulado com a capacidade de formular boas perguntas. Houve alguém na equipa que formulou esta pergunta muito interessante. E se esta solução em que estamos a trabalhar, que ainda não sabemos qual é, além daquelas características que nós já elencámos, tivesse a capacidade de atrair a sujidade e o pó? E esta pergunta foi fundamental para a solução final. Isto é resposta ao que eles tinham observado, que era quando as pessoas utilizavam a esfregona, por vezes alguma sujidade era empurrada pela esfregona e permanecia no chão. Esta foi a pergunta que foi feita para simplificar ainda mais o processo às pessoas. E foi isto que permitiu que a solução final que veio a ser criada utilizasse eletricidade estática como forma de realmente atrair o pó e a sujidade e, de alguma forma, facilitar o processo às pessoas. Bom, a partir daqui, o que esta equipa fez foi, então, dar continuidade à metodológica, não é? A prototipagem e o teste, e, portanto, começou por apresentar desenhos às pessoas do que poderia vir a ser a solução, para obter o seu feedback, o feedback das pessoas, e com esse feedback ir aperfeiçoando a solução, abandonando alguns aspectos, introduzindo aspectos que não tinham ocorrido, etc, etc. E, portanto, começaram por ser desenhos e nestes vários loops de prototipagem e teste, para aprender com o feedback, acabaram depois também por desenvolver protótipos que vieram a ser testados aqui já físicos, não têm que ser físicos, mas neste caso foram protótipos físicos, que foram testados pelas pessoas para obter o feedback. E, de facto, se é verdade que a reação às pessoas até aos desenhos, apenas pela descrição do que viria a ser a experiência, a nova experiência, não foi a coisa mais entusiasmante, de acordo com os relatos desta equipa de projeto, a verdade é que quando eles começaram a experimentar os primeiros protótipos do que poderia vir a ser o produto final, a reação que eles tiveram das pessoas foi super entusiasmante. E, portanto, fizeram ajustes. O produto final acabou por não ser o produto que estava até numa fase anterior pensado, mas esse processo foi absolutamente fundamental para conseguir chegar lá. O resultado final, com certeza já estariam a imaginar, ou alguns de vocês se calhar até já conhecem o caso. O resultado final foi o lançamento da Swiffer. E, portanto, temos aqui uma empresa, no caso da limpeza, enfim, nesta área de atividade, a limpeza da casa, sobretudo tinha detergentes, que, com base no que aprendeu sobre uma realidade que, afinal, não conhecia assim tão bem, e, portanto, o que esta empresa ainda não sabia sobre a realidade e que não sabia, afinal, era muito maior do que poderia imaginar, permitiu-lhe aprender coisas, gerar insights, que trouxe aqui ao lançamento da Swiffer, que é até hoje um dos maiores casos de sucesso de novos lançamentos da Procter & Gamble.
E muito curioso, até do ponto de vista do modelo de negócio, este lançamento representa também o lançamento de um modelo de negócio diferente. Aqui é o equivalente ao modelo das lâminas de barbear, onde se ganha dinheiro não é na venda do equipamento, não é na venda do device, do Swiffer, onde se ganha dinheiro é na venda dos consumíveis, dos paninhos, vou-lhe chamar assim, que se colocam na Swiffer. E, portanto, isto assegurava à Procter uma renda continuada, faturação continuada, que era muito significativa e que, no fundo, preenchia um modelo de negócio que a Procter não tinha minimamente desenvolvido até então. 2 números que gostava de partilhar convosco sobre este caso, que eu acho que são muito importantes. O primeiro tem a ver com 100 milhões de dólares. Esta foi a faturação da Swiffer apenas nos 4 primeiros meses de lançamento. Portanto, é um estrondoso caso de sucesso. E só foi possível chegar aqui porque a equipa da Procter mergulhou na realidade não completamente conhecida, por acaso mais desconhecida do que a equipa tinha capacidade de imaginar, porque esta equipa teve capacidade de ter escuta ativa, ouvir as pessoas sobre as suas frustrações e teve a capacidade de redefinir o desafio que tinha em mãos e o tipo de solução que queria desenvolver. E, portanto, essa capacidade, essa competência traduziu-se em resultado, em sucesso. 100 milhões era, portanto, o primeiro número. O segundo número é 18. E o que é o 18? 18 foi o número de observações, o número de casas que esta equipa visitou e que esteve na origem de todo este processo da Swiffer, que esteve na origem de todo este processo de descoberta que veio, no fundo, dar origem à criação da Swiffer. Reparem como é possível, seguindo a estrutura adequada e as ferramentas adequadas, sem um número esmagador de entrevistas, de interações, de observações, como é possível gerar insights e, a partir daí, desenvolver inovação que não estava no nosso horizonte. E, portanto, é um número também bastante impressionante. Foi com este número, 18 observações, que a equipa da Procter foi à descoberta, para preencher os gaps de conhecimento que já tinha a consciência que tinha e para vir a descobrir uma realidade que ainda não sabia, que desconhecia, mas que, na verdade, desconhecia, e que lhe permitiu então gerar um conhecimento sobre o qual agiu e conseguiu então gerar inovação. Então, este era um exemplo que eu tinha para partilhar convosco sobre como a metodologia Design Thinking nos ajuda na inovação, como devemos utilizá-lo de uma forma prática, como qualquer pessoa aprendendo esta metodologia fica capacitada para utilizar. E, para quem não esteja ainda tão familiarizado, há mais algumas ideias que eu gostaria de partilhar. Uma delas tem a ver com isto, que é esta metodologia, porque é que é muito democrática, porque é que a sua utilização pode ser facilmente feita independentemente da experiência da pessoa, do seu background, da sua responsabilidade, da sua área funcional. Como eu dizia, em primeiro lugar, porque é muito estruturada, em segundo lugar, porque cada uma das fases desta metodologia nos oferece ferramentas, frameworks, que nos permitem, que nos ajudam a interpretar a realidade de uma forma complementar, de uma forma diferente àquela que é a nossa visão mais habitual, mais recorrente da realidade. Quer em fases de descoberta, em que andamos à procura de problemas, de frustrações e vimos acabar por identificar aquele problema ou aqueles problemas que são mais centrais e que terão valor se virão a gerar valor se forem resolvidos. E, portanto, todas estas frameworks, os Empathy Maps, os Journey Maps, os Jobs to be Done, as personas, portanto, nós trabalhamos muito com estas frameworks, nomeadamente para as 2 primeiras fases, empatia e definição, e trabalhamos também com muitas outras frameworks no processo de criação das soluções, não apenas dinâmicas de brainstorming e brainwriting, mas outras ferramentas de criação de soluções, como o Value Proposition Canvas. Damos muita atenção, nomeadamente, ao processo de seleção de ideias e não apenas de geração de ideias, que é algo que acontece muito e relativamente à qual as pessoas muitas vezes não têm consciência, é que muitas vezes a maior fragilidade no processo, como as pessoas muitas vezes chamam de pensar fora da caixa, não está na dificuldade em pensar fora da caixa, em gerar ideias fora da caixa. Muitas vezes a maior fragilidade está no processo de seleção das ideias, em que as ideias fora da caixa rapidamente ficam de fora e, portanto, não têm a mínima hipótese de serem trabalhadas. Mas voltando aqui às ferramentas, depois a Service Blueprint, a prototipagem rápida, os loops de aprendizagem e teste, enfim,
no fundo, para dar uma ideia mais concreta de como nós utilizamos esta metodologia de uma forma muito estruturada e com ferramentas específicas associadas a cada uma das fases, que nos ajuda a fazer um trabalho com maior precisão e também com maior profundidade. Dito isto, que benefícios é que tipicamente são gerados pelo Design Thinking? Quando nós começamos a utilizar esta metodologia, que benefícios são gerados para nós, para a organização ou para a equipa onde nós estamos a colaborar? Um primeiro benefício é evidente, muito difícil de alcançar na maior parte das organizações e, portanto, o Design Thinking é, nesse aspecto, um acelerador, que é a capacidade de centrar a equipa ou o conjunto de equipas ou toda a organização, caso o Design Thinking seja disseminado transversalmente na organização, centrar então estas pessoas no cliente. Muitas vezes nós queremos centrar-nos no cliente, mas não temos instrumentos para nos centrarmos verdadeiramente no cliente. Quando nós utilizamos a metodologia Design Thinking e o início do processo se faz com a empatia e com a missão da equipa de identificar que problemas é que valerá a pena resolver àquelas pessoas, porque uma vez resolvidos vão contribuir para o desenvolvimento do nosso negócio, nós estamos a centrar os nossos esforços no cliente, na capacidade de ir ao encontro dos seus desejos, daquilo que tem valor para ele, para o cliente, e, portanto, e em consequência, na capacidade de desenvolver o nosso negócio. Depois, aspectos muito importantes. Esta metodologia, já referi isto, não vou detalhar muito, é muito clara. Isso, se nós queremos, nós próprios, adotar novos comportamentos ou novas formas de trabalho, e à nossa volta induzir também essa adoção de novas formas de trabalho, haver uma estrutura que é clara e que suporta o novo caminho que nós queremos percorrer é essencial. E, portanto, a estrutura clara e as frameworks que estão associadas à estrutura são dois fatores que explicam a adoção rápida da metodologia e que explicam o facto desta metodologia democratizar fortemente a capacidade para gerar inovação. Depois, um aspecto muito importante para a realidade atual, para os nossos dias, que é cada vez mais ambígua, mais complexa, mais volátil, que é o facto da metodologia nos dar instrumentos que nos ligam permanentemente à realidade que está à nossa volta e que nos permitem então, porque estamos em mecanismos contínuos, digamos assim, e frequentes de aprendizagem sobre essa realidade, ganharmos a capacidade de nos adaptarmos a ela. Como é que nós fazemos isto? E voltando, com certeza conseguiram rever isso pensando no exemplo da Swiffer, com processos de empatia em que estamos frequentemente a observar as pessoas e ou a aprender com o diálogo que temos com elas, nós estamos permanentemente a descobrir coisas novas, que resultam da mudança que acontece à nossa volta, e estamos permanentemente a ser estimulados a adaptar-nos a essas coisas novas. E, aliás, somos muito forçados a fazê-lo quando entramos em mecanismos em loops de prototipagem e teste, não é? E, portanto, quando obtemos feedback para as soluções que estamos a imaginar, somos inevitavelmente forçados a adaptar-nos à nova realidade. E esse é um aspecto muito importante. E ligando com algo que vimos inicialmente, sobretudo porque a realidade tem uma componente que desconhecemos que é cada vez maior, não é? Portanto, nós temos que ir lá muito por iteração, a esse processo de descoberta da nova realidade. Depois, um aspecto muito importante. Também um objetivo prioritário para muitas organizações hoje em dia. A metodologia fomenta, potencia a colaboração nas organizações. Enfim, várias pessoas, várias organizações dizem nós precisamos desenvolver a colaboração internamente, precisamos mesmo dar este salto, sobretudo desenvolver a colaboração interdepartamental. Como é que esta metodologia ajuda a fazer isto? Como é que a adoção da metodologia acelera a colaboração, nomeadamente a colaboração interdepartamental? Duas razões fundamentais. Primeiro, a equipa... Primeiro, trabalha-se em equipa e a equipa tipicamente é multidisciplinar ou interdepartamental e, portanto, se nós vamos trabalhar num projeto que tem um determinado âmbito, o normal será que na equipa de projeto sejam envolvidas pessoas que vêm das áreas que estarão diretamente relacionadas com esse âmbito e, portanto, estas pessoas que vão estar a trabalhar em equipa, que têm essa missão clara, vão desenvolver entre si uma cumplicidade importante, que é uma cumplicidade que resulta muito do segundo ponto que estimula esta colaboração, que é a centralidade no cliente, a customer centricity. O facto de nós utilizarmos, por exemplo, jornadas, e com essas jornadas nós conseguimos visualmente representar para toda a gente que trabalha na equipa e também para toda a gente que trabalha na organização e de alguma forma esteja envolvido com o projeto, quais são os principais pain points que as pessoas sentem numa determinada situação. Isso
faz com que nós, enquanto equipa, centremos a nossa atenção nesses pain points, que nós ganhamos uma clareza enorme sobre o que é que tem valor para as pessoas e o que é que não tem valor para as pessoas, e isso estimula em nós um compromisso importante, mais do que um compromisso, eu diria um desígnio importante no âmbito daquele projeto, que é encontrar a solução para aquilo, para o pain point A ou para o pain point B. Portanto, não interessa muito se eu sou do marketing, se sou do serviço ao cliente, se sou das operações, o que é que sou. Se eu faço parte desta equipa de projeto, a nossa missão é responder àquele pain point. Isto fica claro para toda a gente. Portanto, é muito por aí que a colaboração é potenciada, é natural, não acontece por decreto. E esse é um aspecto, até porque a colaboração não se desenvolve por decreto, provavelmente. Depois, um outro aspecto importante é que desenvolve competências muito importantes em cada um de nós e na organização. Que competências são estas? Empatia, criatividade, capacidade de resolver problemas complexos, pensamento crítico, enfim, framing e reframing, que são, enfim, é uma competência fundamental para conseguirmos desbloquear determinadas situações e conseguirmos gerar inovação. Portanto, um aspecto muito importante. Por um lado, nós trabalhamos melhor com esta metodologia se já tivermos estas competências a algum nível desenvolvidas. Por outro lado, e estas são também as boas notícias, porque ela é tão estruturada, o facto de ela nos levar pela mão no processo que vamos seguir no âmbito de um determinado projeto, a própria estrutura, o próprio processo ajuda-nos a desenvolver essas competências que são muito importantes a ser desenvolvidas. Portanto, acaba por se criar aqui um ciclo virtuoso entre o meu nível de desenvolvimento atual em relação a determinadas competências e a forma como a metodologia me vai também ajudar a mim, à equipa e à organização a desenvolver essas competências. E depois um aspecto fundamental, gera resultados. E para quem esteja a pensar, bom, como é que se poderia dizer que uma determinada metodologia A, B ou C não gera resultados? O que é que eu posso dizer sobre isto? E remeto outra vez um bocadinho para o caso da Swiffer, nomeadamente para quem não esteja tão familiarizado com esta metodologia. Quando nós temos um processo em que antes de lançarmos qualquer produto ou qualquer serviço ou redesenharmos qualquer experiência, nós vamos ter interações com os futuros clientes dessa experiência, o produto ou serviço. E o seu lançamento e o reajuste da solução depende do feedback que nós vamos tendo, enfim, dessas pessoas ao longo do processo. Isto cria mecanismos de mitigação de risco brutais. Quer dizer, é muito difícil que uma equipa de projeto faça um lançamento se tiver tido escuta ativa e tiver ouvido as pessoas dizer que não estão interessadas naquela solução. E venha a perceber porque é que as pessoas não estão interessadas naquela solução. Portanto, é muito difícil que um fracasso comercial aconteça depois de ter sido seguida uma metodologia de design thinking, porque esse fracasso passa a ser perfeitamente antecipável. Portanto, duas uma. Ou percebemos que ia ser um fracasso e acabamos por não fazer o lançamento, não é algo que aconteça muito frequentemente, mas poderia acontecer. Ou então nós soubemos isso suficientemente cedo e percebendo porque é que as pessoas não tinham interesse nessa solução na qual estávamos a pensar, tivemos ainda o tempo para repensar a solução com base no que aprendemos posteriormente sobre as pessoas. Portanto, é muito nessa medida que gera resultados. Por um lado, mitiga o risco, por outro lado, cria-nos condições muito favoráveis para, nesse processo de interação com as pessoas, conseguirmos, através de um processo de iteração, ir desenvolvendo a solução ou as soluções com base no que elas no feedback que elas nos vão dizendo. Portanto, e com isto termino para vos passar a palavra e para também podermos ir ao chat e ver que questões é que estão a colocar, com o diálogo é muito mais interessante. O meu repto é sobretudo este, é que comecem, tenham já um domínio grande do Design Thinking ou não tenham, se ainda não têm, familiarizem-se com a metodologia, aprendam a metodologia, juntem-se a pessoas que já conhecem a metodologia, comecem por algum lado. Nós às vezes temos a sensação de que não é o momento, este não é um bom mês, ou esta não é uma boa semana, ou há de haver um projeto que é melhor para utilizar, neste caso, a metodologia de Design Thinking. Não existem momentos certos, não existem projetos certos. Na maior parte dos casos, é perseguirmos esse processo que nós estamos permanentemente a adiar a nossa capacidade para fazer a diferença ao nível de inovação, para desenvolvermos mais capacidade e mais impacto ao nível da inovação. Portanto, como dizia aqui o Mark Twain, o segredo para ir à frente é começar. Esse é o meu desafio, estejam já absolutamente confortáveis ou estejam ainda um bocadinho desconfortáveis, o desafio é começar, porque como vimos no início, inovar nos dias de hoje não é opcional, não é uma questão de diferenciação, não é uma questão de crescimento, é sobretudo uma questão, desde logo, de sobrevivência. E a boa notícia é que os processos de inovação podem ser também processos de muita realização, não é? E, portanto, pela sobrevivência,
e pela realização, pelo impacto que podemos ter no outro. Inovar deve ser a nossa prioridade. Então, era o que tinha, enfim, como estímulo inicial para partilhar convosco. Estou completamente disponível para questões que queiram colocar, para dúvidas, para partilhas que queiram fazer. Vamos a isso. Ana. Tiago, desculpe, tenho aqui uma pergunta do André Mendonça, é isso. Ele pergunta, mas o que acontece quando a equipa não tem tanta liberdade para equacionar novas soluções, como a equipa da Procter Gamble, como se pode contornar esse obstáculo? Então, nós com estas metodologias nós adaptamos às circunstâncias, ou seja um projeto em que nós temos até a indicação de que okay, isto é para inovação radical e, portanto, queremos criar alguma coisa completamente diferente do que temos hoje ou do que existe. Seja para inovação incremental, nós conseguimos a metodologia, enfim, a equipa de projeto e a própria metodologia permite-nos fazer esse cruzamento entre, no fundo, é a definição do nível de ambição do projeto, não é? Em função dos recursos que nós temos disponíveis. Portanto, respondendo se calhar de uma forma muito direta, a metodologia utilizada, quer em contextos de inovação radical, em que existe essa liberdade, eventualmente esses recursos ou até esse desígnio corporativo de fazer a diferença no seu setor de atividade ou até a nível mundial, como é igualmente válido para circunstâncias em que nós sentimos, só para dar exemplos assim muito elementares no sentido de serem muito frequentes, ok, nós precisamos que a nossa aplicação, imaginem que estamos no setor financeiro, no setor bancário, no setor segurador, no setor da saúde, o que seja, nós precisamos que a nossa aplicação seja muito mais relevante para as pessoas. Bem, nós com uma abordagem de design thinking, nós podemos perfeitamente desenvolver conhecimento sobre o que é que as pessoas gostariam que a referida aplicação lhes resolvesse que não está a resolver hoje, não é? E provavelmente nós não precisamos ter enorme liberdade, não precisamos ter recursos avultadíssimos para, sobretudo, tirando partido desse conhecimento que não tínhamos, ganharmos a capacidade de desenvolver uma solução com valor para as pessoas. Portanto, e com isto termino a resposta à questão, só para dizer que o sucesso da solução não depende da liberdade, nem depende dos recursos, depende, sobretudo, do entendimento profundo do que é que tem valor para as pessoas e não tem, porque depois, do ponto de vista da solução, nós vamos criar a solução que nos é possível, a solução que é adequada à liberdade que nós temos e aos recursos que nós temos. Aquilo que sabemos sempre é que esse conhecimento aprofundado que nós desenvolvemos nos permite desenvolver sempre uma solução, uma nova solução, que é melhor do que a solução existente. Portanto, reparem, nós para termos sucesso do ponto de vista da inovação, muitas vezes não temos que criar a ideia genial e a melhor ideia do mundo. Na maior parte dos casos, basta apenas que nós criemos uma solução que está à frente da solução existente. E isso é o suficiente para nós termos sucesso do ponto de vista da solução. Ok, Tiago, temos agora a Ana Tomé, que pergunta, quando as empresas querem iniciar o seu caminho de inovação e a equipa é apenas uma pessoa, a desenvolver todo o trabalho inerente à metodologia apresentada, existem soluções no mercado para ajudar a levar a iniciativa para a frente? Consultoria, por exemplo? A resposta é sim. No meu caso em particular, eu colaboro muito com empresas em projetos de design thinking, não porque tenham uma pessoa ou várias pessoas, mas é aplicável também a esse tipo de situações. Em alguns casos, porque o número de recursos internos é considerado insuficiente, no caso de ser uma pessoa, muitas vezes é realmente insuficiente. Noutros casos, porque independentemente do número de pessoas, se considera que ter um olhar externo e alguém que domina já a metodologia, esses podem ser fatores de aceleração para os desenvolvimentos do ponto de vista da inovação e para que a própria equipa desenvolva competências de design thinking. Portanto, a resposta à pergunta é claramente sim. Existem no mercado soluções que podem ser até modelos combinados. Eu tenho essa experiência, por exemplo, modelos combinados de consultoria e desenvolvimento destas competências nas equipas, quando elas próprias estão a trabalhar nos seus projetos. A Isabel Rodrigues pergunta, que ferramentas de colaboração online para design thinking pode aconselhar? Eu tenho muita experiência com o Mural. Enfim, duas das plataformas visuais colaborativas, ou duas das mais conhecidas, são o Miro e o Mural. Eu tenho muita experiência com o Mural, gosto bastante do Mural, não tenho muita experiência com o Miro, mas até provavelmente aqui neste grupo existiram pessoas com experiência no Miro. Nós, no programa da Design Thinking da Católica, por exemplo, utilizamos muito a plataforma Mural, porque estamos preparados para fazer sessões presenciais e para fazer sessões remotas. Eu acho que essa questão acho que é uma boa dica também para abordar este tema, que eu acho que é muito importante.
Existem cada vez mais estudos, McKinsey e outros, Microsoft também, por exemplo, que revelam que o nível de colaboração nas organizações está a reduzir-se. Ou seja, cada um de nós está completamente debaixo d'água, com horários laborais maiores ou mais alargados. Estamos cada vez mais em reuniões, temos cada vez mais mensagens e, portanto, nós temos a sensação, temos cada vez menos tempo para trabalhar, verdadeiramente, e as más notícias são que isso se está a traduzir em menor colaboração, por mais que estejamos em mais reuniões e respondamos a mais e-mails ou mais mensagens. Portanto, é fundamental criar momentos e práticas de colaboração ativa. Estar em reuniões não é colaboração reativa, se quiserem, mas aqui para para que o entendimento seja claro, devemos assumir que não é colaboração. Quando nós falamos em colaboração para gerar inovação e para ter impacto, é quando as pessoas se sentam à volta da mesma mesa, presencialmente ou remotamente, com o objetivo de, em conjunto, criar coisas que não seriam criadas de outra forma, que não seriam criadas individualmente nem com respostas a e-mail. É aí que se faz a diferença. Portanto, e fazendo a ligação com a plataforma, é muito importante que as empresas, de facto, comecem a integrar nas suas ferramentas de trabalho estas plataformas digitais. E voltando aqui, Mural, eu recomendaria claramente Mural ao Miro. A minha experiência com o Mural faz-me concluir que é um impulso muito importante para que essa colaboração possa existir. Porquê? Diria duas razões fundamentais. Primeiro, permite-nos a colaboração em tempo real a várias pessoas que estamos ligados via Zoom ou via Teams e simultaneamente estamos a partilhar o ecrã e estamos no Mural, o que seja. E também a um outro nível que é nós vamos acumulando ali a evolução do trabalho que estamos a desenvolver e também de uma forma desfasada no tempo, cada um de nós pode ir lá e contribuir com alguma coisa, muitas vezes previamente a alguma sessão conjunta de trabalho que temos prevista. E, portanto, é também uma excelente forma de ir trabalhando no âmbito do Tiago, posso falar em viva voz? Claro que sim. Ok. Como falou que é preciso realmente as pessoas reunirem-se e terem tempo para fazer especificamente isto, e portanto isso não se traduz exatamente nas reuniões de reação, não é? O que eu pergunto é, de qualquer maneira, as pessoas, cada uma per si, nesse time, nesse grupo, precisam de ter tempo, não é? Portanto, as pessoas que andam sempre com o calendário cheio, uma organização que promove em todos os colaboradores um calendário cheio, não é uma organização que promove esta forma de pensar e esta inovação, não é? Sem dúvida. E essa constatação é muito contraintuitiva para a generalidade das pessoas e para as organizações, ou seja, indo diretamente à questão que a Isabel colocou. A generalidade das organizações não está preparada para lidar com isto, não está preparada para dizer o que é que algumas organizações estão a fazer. Vou dizer, à quarta-feira à tarde é proibido ter reuniões, ou à sexta-feira à tarde é proibido ter reuniões, é para as pessoas trabalharem nos seus afazeres, vamos dizer assim, ou então é especificamente para projetos de colaboração ativa, ou seja, não são os projetos ongoing de, olha, responde-me lá isto, manda-me lá a informação X, toma lá a informação Y, não é nada disto, o mundo é outro, vamos criar ativamente e construir ativamente alguma coisa em conjunto que não conseguiríamos construir individualmente. E, portanto, a verdade é que, tal como referiu, a forma de trabalhar atual cria muitas limitações a esta colaboração, por mais que isso ainda não esteja na parte consciente de muitas das pessoas, porque nós trabalhamos tanto, estamos em tantas reuniões, enviamos tantos e-mails, respondemos a tantos Teams, não é? Teams, a última coisa que nós imaginamos é que estamos a colaborar pouco, mas na verdade estamos a colaborar pouco e cada vez menos. Um outro dado muito importante sobre isto, a colaboração ativa nas organizações quase pode ser medida através da colaboração interdepartamental. Se não existir uma forte colaboração interdepartamental, ainda não estamos onde devemos estar. E aquilo também se verifica analiticamente, portanto, não é uma questão de opinião, são os estudos que vão já com analytics a este nível, é que a rede que cada um de nós tem na organização, os nossos colegas, é cada vez mais apertada. Ou seja, nós estamos cada vez mais tempo, presencialmente ou remotamente, com o menor número de pessoas. Tipicamente, as pessoas da nossa equipa ou as pessoas que estão estritamente envolvidas nos projetos nos quais nós estamos a trabalhar. E, portanto, o mesmo é dizer, e este é o corolário muito preocupante, estão a aumentar os silos nas organizações, porque cada um de nós está a reduzir a sua rede de trabalho com os colegas
na sua organização, mesmo não tendo essa consciência. Cada um de nós, de uma forma geral, não tem essa consciência. Se calhar depois de ouvir isto, pensa na sua realidade, vai concluir que é verdade. Mas isto é de facto muito preocupante. Porquê? E com isto termino. Porque a inovação depende da colaboração. É impensável presumir que nós podemos ter, de uma forma sustentada, uma organização inovadora que não é muito suscetível aos níveis de colaboração. Isso não existe. Depende absolutamente da colaboração e da diversidade de pensamento. E da capacidade de aprendizagem conjunta. Aproveito para agradecer a Isabel, que partilhou ali no chat o link do mural para toda a gente, caso estejam interessados. Vou avançar com o Luís Fernandes, ele tem 2 perguntas. A primeira, estou absolutamente certo que esta metodologia funcionará. A minha questão é como é que nos dias de hoje fazemos com que os clientes colaborem num processo que visa resolver um problema nosso? Poderá ajudá-lo no futuro, mas hoje é nosso. Interessantíssimo. É uma questão que muito presente na cabeça das pessoas até começarem a trabalhar com a metodologia. Nós temos a sensação que os clientes estão tão debaixo de água como nós e que, em primeiro lugar, mesmo que até tivessem vontade, não têm muito tempo para nos dedicar. E nós até isso faz-nos inibir, em pedir-lhes tempo. Portanto, temos essa inibição. Segundo, podemos sentir verdadeiramente, tal como foi dito, que parece que lhes estamos a pedir tempo para resolverem um problema nosso. Como é que nós fazemos isso? O desafio em que nós envolvemos os clientes tem que ser um desafio também deles, para benefício deles. Ou seja, nós não envolvemos, fazendo o paralelismo com o exemplo que eu dei da Swiffer, nós não abordamos pessoas colocando a questão desta forma. Olha, nós queríamos desenvolver o nosso negócio nesta gama de produtos ou nesta gama de serviços, ajude-nos lá a desenvolver o negócio. Não. Como é que nós fazemos a abordagem aos clientes? Imaginem no caso da Swiffer. A abordagem há de ter sido qualquer coisa do género. Isto depois é válido em business to business. Isto é business to consumer, mas depois podemos falar de business to business. A abordagem que nós fazemos aos clientes ou aos não clientes, em fase de empatia, é alguma coisa do género. Olha, nós estamos a trabalhar num projeto que visa desenvolver uma nova solução para isto, que há de ser alguma coisa que é relevante para o cliente, ou para aquela pessoa, que é a nossa cliente ou não cliente. E nós gostávamos muito de o ouvir sobre este tema, porque a única forma, enfim, que temos de desenvolver soluções com valor é compreender melhor a realidade das pessoas. Algo que nós sabemos que é muito importante é que o que determina mais aquilo que as pessoas precisam não é o seu perfil. O seu perfil pode determinar, mas são sobretudo as suas circunstâncias. E, portanto, algo que nós sabemos que é muito importante conhecer nesse processo de empatia é o perfil das pessoas, mas também as circunstâncias específicas que elas enfim, em que elas vivem, seja, mais uma vez, num contexto de business to consumer ou num contexto de business to business. E, portanto, com este tipo de abordagem, a surpresa que nós normalmente temos é que as pessoas, mesmo quando às vezes nos dizem mas eu estou com a agenda apertadíssima, eu não consigo dar mais de 15 ou 20 minutos para isto, está bem, ok, 15 ou 20 minutos, aquilo que muitas vezes acontece é que depois as pessoas acabam por nos dar muito mais do seu tempo porque elas próprias se entusiasmam com a conversa, quando verificam que a conversa não é sobre os nossos produtos, não é sobre as nossas preocupações, são perguntas que nós temos sobre a realidade delas, sobre o que tem valor para elas, sobre as frustrações que elas estão a ter, sobre o que é que as transtorna mais, o que é que as chateia mais. E cada um de nós, quando começa a sentir que o outro está focado em nós e nos está a dar importância, quer dizer, isso de repente passa mesmo a ter valor. E já para ir a uma questão que provavelmente está associada a esta e pode vir a ser colocada, ou está também em quem a colocou. E como é que nós fazemos na prototipagem e teste? Quando nós vamos mostrar às pessoas soluções que podem não ver a luz do dia. Como é que nós gerimos isso? Mais uma vez, fazendo gestão de expectativas. O que nós dizemos às pessoas é o seguinte: olha, nós identificamos este problema ou este desejo da parte das pessoas e estamos a trabalhar em eventuais soluções. Temos aqui uma solução sobre a qual temos vindo a trabalhar, que não sabemos se viremos a lançar, depende do feedback que obtivermos das pessoas e, portanto, depende das conclusões a que chegarmos, mas gostávamos muito de ter o seu feedback sobre esta solução para perceber se, do seu ponto de vista, há aqui coisas com valor, que teriam valor para si, ou se, por contraste, para si esta solução não tem grande valor. Portanto, seja qual for a sua opinião, sinta-se completamente à vontade, isto é muito importante para nós. Quando nós introduzimos as coisas nestes termos e vamos então fazer um teste sobre eventuais soluções com as pessoas, elas ficam, as expectativas são claramente geridas, elas ficam a saber que aquela solução pode nem sequer nunca ver a luz do dia e elas vivem algo que não antecipavam e que normalmente gostam muito, que é, elas tiveram contacto com um trabalho de bastidores que a generalidade das pessoas não vê.
e é como se elas se sentissem um bocadinho privilegiadas. Mesmo que à cabeça elas não sintam isso, naquele momento, após essa experiência, é isso que elas sentem. Portanto, e vou terminar com isto, quando nós desenvolvemos estes projetos, por exemplo, em contexto de empresarial, business to business, um dos ganhos enormes que resulta sempre de desenvolver projetos com metodologias de design thinking é a aproximação da relação com esses clientes que foram envolvidos ou numa fase de empatia ou numa fase de teste, independentemente da solução que venha a ser lançada. Independentemente do resultado final, o percurso permitiu que aquelas entidades se aproximassem entre si e isso é um ganho brutal. Acho que, entretanto, o Tiago já respondeu à segunda pergunta do Luís, que tinha a ver como é que se chega ao outro, apesar de estarmos tão conectados hoje em dia e ser difícil de falar entre as pessoas, apesar de estarmos conectados. Acho que o Tiago, entretanto, já deu esse feedback. Tinha aqui outra pergunta da Ana Fidalgo. Como evitar a eliminação de soluções boas que parecem estranhas e logo são abandonadas? Boa! Esse processo acontece muito na terceira fase da metodologia, ou seja, na primeira criação de soluções, na ideação. Nós, a forma como lidamos com isso é bastante prática e bastante disciplinada. É algo que nós é algo que nós desenvolvemos pela disciplina e pela prática. O que é que nós fazemos? E é esta a minha recomendação. Em processos de geração de ideias, de eventuais soluções, nós temos que dividir isto em duas águas. Nós tendemos a misturá-las e isso é o pior que podemos fazer. Então, a recomendação é esta, dividir em duas águas. Primeiro, um momento de geração de ideias, é geração pura de ideias, e só depois um momento de seleção de ideias. Se nós não tivermos práticas específicas para fazer isto, vamos ter dificuldade. Vou-vos dar um exemplo. Cada vez que nos dizem, ou que nós próprios queremos ter ideias para resolver X, Y ou Z, nós estamos permanentemente a matar ideias na nossa cabeça. Vem uma e não, isto não, esta não, esta não. E depois vem outra, não, esta não, esta não. Ou seja, nós próprios, cada um de nós, na sua mente, tem muita dificuldade em separar estas águas. Portanto, nós não somos só críticos em relação às ideias dos outros. Nós somos, desde logo, muito críticos em relação às nossas ideias. Porquê é que este processo fica contaminado? Porque nós, muitas vezes, matamos as ideias quando não conseguimos imaginar logo como é que elas seriam implementáveis. E é isto que é trágico, porque quando nós temos ideias fora da caixa, não é? Para utilizar uma expressão que muitos de nós utilizamos nestes processos, aquilo que é mais provável é que seja muito difícil de imaginar, se verdadeiramente aquilo é viável, se, sendo potencialmente viável, nós conseguiríamos verdadeiramente executar, conseguiríamos verdadeiramente implementar. E com isso, acabamos por matar a ideia. Portanto, voltando à recomendação, o que nós temos que fazer é separar esses dois momentos. É mais fácil, talvez, fazê-lo em equipa, porque nos ajudamos mutuamente. E, portanto, dizemos, pessoal, então vamos lá gerar ideias para resolver isto. E, portanto, nós forçamos individualmente e procuramos que os nossos comportamentos reforçar positivamente os comportamentos dos outros. Porque, eu não disse isto, é muito importante, na fase de ideação, nós obrigamos a ter várias ideias diversas entre si. Ou seja, nós não nos permitimos começar a ter ideias sobre um único caminho de solução e depois andar ali a ter várias ideias que são apenas variações da primeira ideia ou de alguma das primeiras ideias. Portanto, nós obrigamos a ser arrojados nas possibilidades do ponto de vista das ideias. E, portanto, nós, enquanto equipa, auxiliamos nesse processo até ganharmos mais prática e ser um processo mais natural em nós, que é, ok, agora não há espírito crítico, ou ao mínimo possível de espírito crítico, precisamos de ideias diversas, precisamos de ideias arrojadas. E nós podemos, inclusivamente, medir a diversidade das ideias, criarmos diferentes clusters, para diferentes abordagens à solução. O número de clusters, por exemplo, só para dar um exemplo simples, pode representar, pode dar à equipa um sinal de maior ou menor satisfação quanto à sua capacidade para ter ideias diversas. Depois, sim, entra o processo de seleção. E também, para não me alongar muito na pergunta, também aqui podemos fazer algo importante. Em vez de, por exemplo, seguirmos um processo de seleção que é, ok, então vamos lá escolher as 5 ideias que devem ser trabalhadas, ou o que seja. Nós podemos forçar em nós determinados critérios que ajudam a selecionar ideias com diferentes lentes. Exemplo, podemos ter uma ronda de seleção de ideias que é, ok, cada um de nós vai escolher uma ideia ou 2 ideias que representam uma quick win. E, portanto, ideias para quick wins. Podemos ter uma outra ronda que é, ok, cada um de nós vai escolher uma ideia que é a ideia mais fora da caixa e que, se viesse a ser concretizada, por mais que tenhamos dificuldade em visualizar essa concretização, seria um sucesso brutal.
Se eu crio uma ronda para isto, para identificar estas ideias, eu já crio condições mais favoráveis para que nesta fase estas ideias ainda não caiam e, portanto, possam avançar mais um pouco e possamos trabalhar sobre essas ideias. Portanto, e com isto termino, 2 recomendações. Separar a fase de geração da fase de seleção, porque senão, cada vez que estamos a gerar, estamos logo a matar à nascença ideias mais ousadas. E mesmo numa fase de seleção, podemos cuidar de selecionar diferentes tipos de ideias. Por exemplo, as ideias que gostamos mais sem qualquer explicação, as ideias que representam quick wins, porque também precisamos de manter um negócio vivo e de conseguir implementar coisas rapidamente que sejam um sinal para nós e para a organização de que está a dar resultado, e se calhar ideias mais ousadas que no limite possam representar mais inovação radical e que, sendo mais ousadas, se calhar também têm mais risco envolvido, precisam de mais recursos e precisam de mais tempo. E, portanto, seria talvez esta a recomendação que eu faria. Ok, Tiago, temos aqui mais 3 perguntas. Temos tempo? Para mim, sim. Então vá, vou trocar só um bocadinho a ordem. O André pergunta, como é trabalhada a componente prática no vosso curso de Design Thinking? Então, não há Design Thinking se não houver prática. Basicamente, a ideia de partida é esta. Um dos desafios nestes webinars é como é que nós podemos ter uma conversa, um diálogo com substância sem que exista prática. É um dos desafios que está sempre presente. No Design Thinking, como é que fazemos? Qualquer pessoa vai desenvolver um projeto de Design Thinking e, portanto, os participantes, enfim, é algo que faz muito parte da essência do programa e da experiência que se vive no programa. E por isso depois se cria também um espírito de tão grande cumplicidade entre os participantes. Os participantes são organizados enfim, nós temos vários projetos que podem ser apresentados pelos participantes ou que eu levo, que são projetos reais, são desafios reais, e portanto cada pessoa tem a oportunidade de participar num grupo em resposta a um desafio que lhe é colocado, aplicando a metodologia e para o qual têm que ser encontradas então soluções criativas, soluções inovadoras. Cada participante no programa manifesta o seu interesse entre os vários desafios disponíveis e ela própria, essa pessoa, pode propor o seu desafio, manifesta o interesse no desafio sobre o qual quer trabalhar, tipicamente conseguimos acomodar esses interesses e depois o programa desenvolve-se dessa forma, numa alternância entre introdução de novos conceitos, introdução de novas frameworks associadas a cada uma das fases da metodologia e, subsequentemente, a aplicação imediata dessa prática e desses conceitos ao projeto por parte de cada um dos grupos de trabalho. E, portanto, o que acontece é, quando chegamos ao final, a última sessão é a apresentação dos projetos por parte de cada um dos grupos, e o que nos interessa sempre é a experiência. Que experiência é que cada um dos grupos viveu, que soluções que problemas é que descobriu, que soluções é que imaginou, que solução é que chegou e como é que essa experiência foi para aquelas pessoas. O que é que ressoou mais? Que fases foram mais importantes para si? Que frameworks são aquelas que fizeram mais a diferença para si? E essa troca de experiências é absolutamente fundamental. Portanto, o que acontece, e com isto concluo, é que com o final do programa, cada pessoa sai capacitada, verdadeiramente, porque já será pelo menos a segunda vez que vai fazer isso, para aplicar a metodologia de Design Thinking a um projeto que tenha em mãos. Além disso, conta com uma rede de apoio bastante importante, que são, de uma forma muito próxima, os seus colegas de grupo, enfim, que se criam laços muito estreitos, de uma forma também muito comovente, os restantes colegas da turma que acabam por funcionar, enfim, e ajudar-nos a criar esta comunidade de Design Thinkers que nós já temos e que é constituída por pessoas que participaram nas sessões anteriores. Aproveito essa deixa, Tiago, para fazer a pergunta do Vítor, que diz, existe algum fórum, associação do Design Thinking em Portugal? Boa pergunta, não sei responder de uma forma muito direta. Eu sei que, por exemplo, em Service Design existe pelo menos uma comunidade ligada a Service Design. O Service Design é um braço do Design Thinking especificamente utilizado para design de serviços. No caso, enfim, a rede que eu utilizo mais é de participantes do nosso programa e, portanto, nós temos um diálogo muito próximo e ajudamos bastante mutuamente. Portanto, cada participante no programa entra imediatamente na nossa rede de Design Thinkers e, portanto, ainda recentemente falávamos sobre isto, sobre como é que podemos tirar ainda mais partido dessa rede. Portanto, eu diria que é a rede, neste momento, que estou mais próximo. Quem sabe que seja um projeto a implementar em breve. E, finalmente, a Marisa Ferreira pergunta, na área tecnológica, na disrupção digital, fala-se em Design Sprint. Usar os princípios do Design Thinking, mas mais centrado, orientado para a solução. Sabe alguma coisa sobre a aplicação desta abordagem? Sim, o Design Sprint foi desenvolvido pela Google
e basicamente é uma simplificação da abordagem de Design Thinking, e eu diria que vai buscar também alguns conceitos importantes de Lean Startup, e consiste no seguinte, para quem não esteja familiarizado, em apenas 5 dias, de segunda à sexta-feira, no fundo, percorrer estas várias fases, que é, temos aqui uma oportunidade para gerar inovação, sim ou não, então, verdadeiramente, qual é o problema, qual é o desafio que devemos endereçar, isto na terça-feira, estou a dizer de memória, mas há de ser qualquer coisa assim do género, de memória e associação aos dias da semana. Depois, temos um processo de ideação, então que ideias é que nós podíamos criar para este desafio? Vamos prototipar e vamos testar na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, não me lembro bem, com utilizadores. É uma versão simplificada da abordagem, extremamente útil, eu diria, mais fácil de ser seguida para quem já tem um domínio importante da metodologia, porque é um processo bastante condensado. Portanto, é mais fácil para quem já tem o domínio da metodologia. O que é que revela o Design Sprint tendo sido implementado na Google e também noutras organizações? Enfim, que estas organizações consideram tão importante estas abordagens criativas de resolução de problemas complexos através da interação com os seus utilizadores finais, sejam de soluções digitais, sejam soluções não digitais, mas aqui muito aplicado ao digital, que não abrem mão disto, nem que seja na aplicação no período de 5 dias. Portanto, eu não disse isto, pode ser relevante para visualizar como é que funciona. Tipicamente é uma equipa razoavelmente pequena, talvez 5, 6 pessoas, que está quase fechada para aplicar a metodologia ao longo destes 5 dias. Eu recomendaria vivamente, para quem ainda não esteja a utilizar, claramente recomendaria uma forma de avançar mais rapidamente, muito mais rapidamente. E sobre avançar rapidamente, gostava só de dizer isto, e termino rápido, que é, nós podemos sempre, a qualquer projeto, ir buscar alguma coisa ao Design Thinking e isso vai nos ajudar sempre, mesmo que não tenhamos a capacidade de aplicar toda a metodologia. Se nós não tivermos a oportunidade de começar na empatia, na primeira fase, tem enorme valor se nós já estamos a trabalhar numa solução, pelo menos prototipá-la e testá-la. É como se começássemos na ponta final da metodologia. Porquê? Porque se nós formos testar suficientemente cedo, vamos obter ainda a tempo feedback muito relevante para poder rever a solução. Portanto, não devemos ser fundamentalistas, devemos ser práticos, devemos ter o domínio suficiente para adaptar a cada momento aquilo que é viável a cada momento. E seria também uma forma de agilizar a implementação da metodologia. Bom, Tiago, não temos mais perguntas, acho que temos que agradecer a ti, Tiago, por esta partilha de conhecimento. Eu tenho que dizer aqui uma coisa importante, Ana. Nós temos um programa que vai começar a 21 de abril, portanto, quem tiver interesse, esperamos por vocês. Eu não tenho a certeza, mas julgo que ainda há vagas. No máximo dos máximos, esse prazo decorrerá até 13 de abril. O programa começa a dia 21, portanto temos vagas, as candidaturas estão a decorrer, por favor, estejam à vontade. Vai ser enviado, entretanto, um e-mail com esta gravação, a gravação deste webinar, portanto, com esta informação também das candidaturas, portanto, vão obter essa informação. E pronto, e aproveito para agradecer ao Tiago, aos participantes por terem estado aqui, por terem partilhado também informação e terem colaborado ativamente no chat e vemo-nos em breve. E obrigada a todos. Obrigada. Uma mensagem final, inovar não é opcional. Obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada.